tarde a todos os participantes. Nós estamos aqui para este webinar sobre o liberalismo em Portugal e no Brasil, para comemorar, enfim, os 200 anos da Revolução Liberal em Portugal e também no Brasil, não exatamente nesta altura, mas parecido. E temos o painel, começamos com o painel de economia, que conta com 3 participantes, o Rodrigo Domingues, o Ângelo Carrara e o José Manuel Lopes Cordeiro. E o primeiro interveniente é o Rodrigo Domingues, que vai falar sobre financiando o Estado Liberal em Portugal nos princípios do século XIX. Algumas notas. São 15 minutos da sua apresentação, Rodrigo. Obrigado, Luciano. Um abraço para ti. Eu queria fazer um agradecimento rápido aqui à organização e também, como parte da organização, agradecer também a ti por aceitar e participar conosco na moderação da sessão. Fazer um agradecimento rápido ao pessoal, ao nosso apoio, não é? Ao Iago, ao Zé Marcos, ao Felipe, ao Alexandre e à Fernanda. E agradecer também aos meus colegas também de organização, a Sarita Mota, Cláudia Atala, a Patrícia e o professor José Sutil também aí pelo convite. Bom, eu vou me propor aqui a falar, então, durante esse quarto de hora agora, para a gente tratar de algumas questões sobre as contas públicas de Portugal nesse momento de turbulência da Revolução Liberal do Porto, né? Então, eu vou recuar também um pouquinho para falar um pouco das condições prévias, né, antes da Revolução, como é que estão organizadas essas finanças, sobretudo as receitas, e qual foi o impacto também, sobretudo, também de todos os eventos políticos nesse processo de construção dessa fiscalidade, né, dessas receitas e despesas, e depois analisar algumas tendências, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa fazer a apresentação. Bom, então a apresentação é financiando o Estado Liberal, algumas notas. Então, como eu dizia antes, a gente vai pensar aí, durante a apresentação, algumas questões importantes, não é? Pensar algum estado da arte, não é? Sobre essas questões da economia das finanças, né, para esse momento dos finais do século XVIII e do princípio do século XIX. Entretanto, eu também vou comentar um bocadinho, né, algumas questões um pouco mais, com raízes um pouco até mais remotas do que o próprio século XVIII, não é? Traçar uma linha de argumentação, né, para a gente desenvolver a apresentação propriamente dita, né, falar um pouco dessa cronologia mais recuada, ali no final do 17, princípios do 18, quando a gente tem já uma base, né, uma fragilidade econômica estrutural de Portugal em termos financeiros, que começa já a se delinear já naquele momento, depois da restauração, com isso, né, e como é que isso vai se alterar no transcorrer do século XVIII. Aí sim, entramos na Revolução e nas finanças, e algumas considerações finais, né? Então, falar rapidamente aí de um estado da arte, né? Então, a gente pensar, por exemplo, que as finanças de Estado, no caso português, ainda está muito atrelada à dependência de receitas extraordinárias, não é? Isso se aplica, sobretudo, se a gente recuar bastante, um pouco mais ali para o princípio do 18 e a segunda metade do 17, não é? Essa evolução dessa guerra moderna, desse novo aparato de guerra que tem inovações tecnológicas e um poderio naval que demanda muito dinheiro, não é? Que precisa dessa fonte de receita, não é? E aí existe também essa literatura que é a comparação, né, entre esses aparatos fiscais coesos e dinâmicos versus os aparatos lentos, dispersos e sobrecarregados, né? Literatura já que foi já muito escrita já pelos livros organizados pelo Bonney, pela Marjolaine Hart, e também dentro daquela ideia da capacidade de Estado, né, do warfare, do estado de guerra, também é muito presente atualmente no trabalho do Mark Dinseco, um professor da Universidade do Michigan, né? Isso contrasta um pouco, né, com a filosofia de gestão controlada, né, de um controle orçamentário para um incremento desse poderio militar, né? Já existe também essa ideia
de que esse poderio militar precisa dessa filosofia, dessa gestão controlada, ou seja, precisa ter uma gestão das finanças eficiente para que esse poderio militar, para que esse estado de guerra possa sobressair, não é? E no caso português isso tem um elemento crucial, que é a dificuldade na separação da gestão, não é? entre o que são as finanças do reino e as contas e as receitas que vêm do ultramar, né? Que estava muito, por exemplo, em outro tipo de literatura, né, dos trabalhos da Jacqueline Herman, do Miguel Dantas da Cruz, que também escreveu um livro muito interessante sobre o Conselho Ultramarino, né, e a gestão. E, entretanto, não é, naquele momento dos finais do século XVII e início do XVIII, as companhias de comércio que surgem, né, como grande remédio para uma retomada da economia, junto com a própria retomada do tráfico negreiro, né, como solução para as questões financeiras, né. Isso está muito presente nos trabalhos da Sheila de Castro Faria, né, da Leonor Freire Costa e da Filipa Ribeiro da Silva, falando mais especificamente da questão do tráfico. Já no caso das finanças, para esse corte específico do liberalismo, né, a gente vê que existe a ideia importante, né, de um fio condutor, né, umas linhas gerais, né, do trabalho, sobretudo, do Luiz Pinheiro da Silveira, né, do trabalho dele, e também de uma visão mais alargada do processo, né, que tem ali, por exemplo, a criação das instituições modernas, né, a ideia de as noções modernas de propriedade privada, do próprio Estado, das instituições do Estado e de economia a partir da própria Revolução, né, de como ela vai ser um ponto de inflexão, né, no trabalho do próprio Luciano, que está participando hoje, né, no artigo que ele escreveu na Análise Social, 2012, e complementando com uma visão global do processo, né, também num capítulo de livro que o José Luiz Cardoso e o Pedro Lains editaram em 2010, né, no Paying for the Liberal State, e em conjunto com uma visão mais alargada, inclusive, do Império, que foi muito bem trabalhada numa tese de doutorado de um colega brasileiro, do Pablo Aller Montserrat, defendida na USP em 2013, né, que é o Império Português, né, Poderio, Ajuste e Exploração, uma tese que faz um long run muito interessante de 1640, da Restauração, até 1808. Na análise detalhada da estrutura das finanças, o que a gente tem aí já desses trabalhos? Tem aí um enquadramento, a preocupação com o enquadramento jurídico-financeiro e detalhes dessa estrutura no capítulo que o Rui Esteves escreveu para a História Econômica de Portugal, né, no segundo volume, que diz respeito ao século XIX. Uma coisa muito interessante também da reorganização das instituições, sobretudo o fim do erário régio e a instituição do Tesouro Público, não é, em 1833-34, e dessas finanças entre as guerras civis, que foi um trabalho feito pela professora Maria Eugênia Mata e pelo Nuno Valério, em 2001, e essa ideia da estruturação dos empréstimos, né, para a organização de garantias, né, das primeiras emissões de dívida, de títulos de dívida pública, né, que não são os padrões de juro, né, para instaurar uma ideia de credibilidade e de segurança financeira no Estado, né, realizado nos trabalhos do Fernando Dores Costa, de 1992, e depois num outro artigo também na Análise Social, 2016. Bom, a linha de argumentação vem dentro dessa noção dessa ideia de finanças de Estado, né, que é um conceito moderno, né, o sistema centralizado de coleta de impostos e de organização dessa gestão de recursos, que também já foi alvo de outros trabalhos, né, do tese do Antônio Castro Henriques, no meu próprio trabalho de doutoramento, e depois agora que saiu no livro recente, que depois segue o caminho dos Estados modernos e depois dos Estados absolutistas, né, onde a ideia por trás é a consolidação e autonomização do Estado, né, que depende dessa eficácia, dessa eficiência da canalização dos recursos para pagar os exércitos permanentes, para manter, né, essa marinha de guerra, marinha mercante, para essa ideia do warfare state, né, que é uma ideia que vai se prolongar exatamente até os finais do século XVIII, junto com a ideia de finanças do antigo regime, né. E, entretanto, né, a Revolução de 1820, né, que curiosamente é até, digamos assim, historiograficamente, ela é até um pouco subestimada, né, como grande ponto de ruptura, né, e de elemento balizador dessa estruturação financeira, dessa migração de umas finanças de antigo regime para umas finanças chamadas de finanças de Estado moderno, né.
mas que ainda é muito dependente, que vai ser depois, numa tendência de longo prazo ainda, muito dependente ainda de receitas extraordinárias, sobretudo receitas das colônias, e esse processo de ruptura também é causador também de um aparato fiscal ainda bastante, com muitos problemas, né, com algumas deficiências e ainda relativamente atrasado. Então, recuando um bocado, falando um pouco dentro daquela ideia da dependência por impostos extraordinários, por exemplo, as décimas da restauração, né, que vão ser o grande combustível financeiro das finanças, das receitas de Portugal na segunda metade do 17, né, é um imposto extraordinário, é um imposto de guerra. Não é? Mas, entretanto, isso, né, vai ser um grande problema, porque a décima não vai, digamos assim, atender às expectativas dessas necessidades financeiras para a Guerra da Restauração. E depois todo esse processo, junto com a própria guerra e depois com o estabelecimento desse quadro de dependência com a Inglaterra, cria um cenário de tempestade perfeita para essa dependência em relação à Inglaterra, que depois vai se materializar no próprio Tratado de Methuen. São umas finanças ainda em processo de falha estrutural, né, que ainda se apoia em receitas extraordinárias, nessa reminiscência tardo-medieval, e esse processo de dependência está aí materializado em termos políticos nos tratados de 1642, nos atos de navegação, que vai vai criar essa subordinação portuguesa aos interesses econômicos ingleses, né? E já entrando no século XVIII, isso vai se refletir depois dessa crise econômica do pós-restauração, esse cenário de conflito, né, da Guerra de Sucessão Espanhola, o problema da colônia do Sacramento e da guerra constante com Espanha no Cone Sul, né? Enfim, é uma série de questões aí que fazem com que o erário sofra, não é, que seja extremamente pressionado. Né, a questão da vulnerabilidade aí, mesmo com a paz de Utrecht assinada, as finanças de Portugal passam por esse quadro de vulnerabilidade, que é um cenário que muda, não é? E essa mudança em curso está refletida exatamente na questão do ouro, da descoberta do ouro no Brasil. E aqui tem um quadro exatamente para refletir sobre exatamente essa alteração de como o ouro vai ser esse novo elemento balizador também, sobretudo entre as décadas de 1730 e 1750, que é o auge da extração. E aqui tem refletido também nos trabalhos do Ângelo, que está aí conosco no painel de hoje, e no trabalho também do próprio Pablo, né? Para a gente ter uma ideia de como o ouro sobressai a uma das principais fontes de receita do reino, que são as alfândegas de Lisboa, não é? Só para a gente ter uma ideia da dimensão, da disparidade, de como o ouro do Brasil agora é importante nesse momento do Portugal Barroco, né? Também chamado assim pelo Nuno Gonçalo Monteiro. Entretanto, já no final do 18, as guerras napoleônicas vão causar esse novo constrangimento financeiro, esse novo momento de pressão nos gastos públicos, né? O aumento do gasto público vinculado ao gasto militar, né? A campanha do Rocilhão vai exercer mais pressão ainda ao erário, a criação de mecanismos de crédito vão surgir exatamente para tentar combater essa necessidade nesse momento, os empréstimos públicos e emissão de dívida, que estão refletidos aí nos trabalhos do Fernando Dores Costa, do Zé Luiz Cardoso, né? Também do Tomás, nas Finanças do Estado Pombalino, e do próprio Luiz Espinha da Silveira. Nesse final de século, a gente tem esse momento de crise em que vão se aumentar impostos, né, para aumentar essa receita, vão surgir, por exemplo, as décimas eclesiásticas e as décimas das comendas. Entretanto, nesse processo de empréstimo público, isso vai se criar efeitos econômicos devastadores, porque a dívida aumenta, exatamente porque a arrecadação de impostos, mesmo com novos impostos, ela não vai acompanhar a projeção de receita. Então, o que vai levar com que, naturalmente, o papel da dívida que foi emitido entre num processo de desvalorização, né, que está refletido também no próprio capítulo que o Zé Luiz Cardoso e o Pedro Laíns escreveram, e que, naturalmente, vai fazer com que, a partir do princípio do século XIX, o montante de dívida de Portugal comece a crescer de maneira assustadora. Já nas vésperas da Revolução, né, a gente tem o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que vai ser o presidente do Erário Régio e ministro das Finanças nesse momento,
ele já tem essa noção nos tratados, e isso está descrito nos próprios tratados dele, tratados políticos e econômicos, que é necessário desmantelar esse sistema financeiro do antigo regime e alinhavar essas bases para um Estado fiscal moderno. Entretanto, logo em seguida, a gente já tem a Guerra Peninsular, vai com uma queda brusca nas receitas, apesar desse aumento de impostos, né, naturalmente influenciada pelas invasões francesas e a queda das receitas aduaneiras por conta da abertura dos portos. O Ângelo vai depois provavelmente tratar disso com mais profundidade, né? E esse momento de turbulência pré-revolução de 1815 e 1820, não é? Com a elevação do Brasil ao Reino Unido, a insurreição pernambucana, a conspiração de Lisboa e a questão do Sinédrio, não é? E um outro elemento importante que são as dificuldades do Banco do Brasil, porque a corte está no Rio de Janeiro. E o Banco do Brasil, por conta desse problema, o Banco do Brasil é criado exatamente para financiar a presença da família real no Brasil e também para estimular as indústrias, não é? Para criar esse estímulo industrial no Brasil que ainda não existe. Mas com muitas dificuldades por conta dessa emissão de papel moeda sem lastro, que naturalmente vai levar o banco a um processo de falência e de liquidação já em 1829. Olha, que tens um minuto, Rodrigo. Ok, Luciano, obrigado. E aqui o problema do pacto colonial, não é? Com essa queda brusca nas receitas. Então, nesse momento aqui tem um outro ponto-chave, que é o Banco de Lisboa, não é? Desse momento de instabilidade. O Banco de Lisboa se cria, né? Ele surge para levantar capitais, para emprestar ao governo e resgatar esse papel moeda dessas emissões de dívida, o monopólio de novas emissões e esse controle sobre novas receitas, sobre as receitas fiscais da igreja e da nobreza e do antigo regime, né, como, por exemplo, as cisas e o real d'água. Só que mais importante é perceber que, mais do que a nova alocação, é perceber essa mudança de arcabouço institucional para esse novo enquadramento que vai surgir. E aqui tem a ver com a questão da reestruturação de receitas, que tem a ver com o trabalho do Luciano, que é muito importante no sentido de perceber um novo enquadramento legal, sobretudo da propriedade privada. Porque essa propriedade privada é fundamental no sentido de perceber de onde é que vêm essas receitas. A gente vai passar por esse processo de nacionalização das terras da coroa, né? Mas agora quais são essas terras e como é que se vão enquadrar aquelas figuras jurídicas, os morgadios, as comendas. Durante a Guerra Civil, a legislação do Mouzinho da Silveira vai implementar essa nova legislação, não é? Com a abolição dos dízimos, das comendas, vai haver muita contestação jurídica desses chamados processos executivos. E, em paralelo, a gente tem aí duas coisas, que é a extinção do próprio erário régio, não é? A criação do tesouro público, e as desamortizações de 1833 e 35, né? Com a nacionalização das propriedades e venda em asta pública, que vão levar depois para o reino tenha uma acumulação de infraestrutura e de patrimônio imobiliário, mas que também depois isso tudo serve no fundo para mostrar que existe uma transição em curso, mas que ainda é uma transição extremamente turbulenta desse ponto de reorganização das finanças. E estás a acabar, é que agora exatamente. Eu já estou acabando, Luciano. Exatamente. Sim. Dois quadros aqui rápidos, só para ilustrar, e aqui eu vou chamar a atenção só para duas alíneas, que é as receitas dos direitos de propriedade, para ilustrar aquilo que estava no slide anterior, como elas caem do ano 1800 até 1827, como elas caem de rendimento e como elas caem depois na parte de baixo, em termos percentuais, não é? E também de como esses impostos também vão evoluir de 1834 a 1845, de novo agora sobre esse imposto sobre a transição da propriedade, que já existe esse novo quadro jurídico por trás. Então, Luciano, para terminar, a Revolução Liberal do Porto é, de fato, esse grande ponto de ruptura institucional para a história portuguesa e também, em grande medida, para as finanças e para a reorganização das contas públicas, não sem sublinhar o fato dessa transição brusca e turbulenta entre esse modelo de finanças do antigo regime para essa construção de ideia de finanças de Estado moderno e de finanças liberais para esse século XIX, e esse processo é um processo que se arrasta até o início do século XX, em boa medida, né? E em tendência de longo prazo, o que a gente observa é que os mercados internacionais observam ainda Portugal
com esse espectro de geral de desorganização financeira, não é, que também vai se identificar também ainda na segunda metade do século XIX, por conta exatamente dessas falhas estruturais causadas por conta desse processo, dessa transição mais difícil, mais brusca. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado eu, Rodrigo, muito obrigado. Passo então já imediatamente para o segundo apresentador, o Ângelo Carrara, que vai falar da Revolução de 1820, Economia e Fiscalidade no Brasil, 1820-1830. Muito obrigado ao Rodrigo e muito obrigado ao Ângelo. Boa tarde. Eu também, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse seminário. Eu vou tentar, nesses 15 minutos, fazer uma apresentação, obviamente, muito sumária, mas tentando sintetizar um argumento central que eu pretendo desenvolver com respeito ao papel do processo de Revolução de 1820 sobre a estrutura das finanças do Brasil. Da mesma forma que o Rodrigo buscou assinalar essas transformações no caso de Portugal, eu também vou tentar sintetizá-las aqui, chamando a atenção para um elemento central, ou seja, o evento político de 1821, de fato, marca uma transformação muito profunda, principalmente no formato. O ponto de partida, vou também aqui compartilhar a tela. Muito bem. Aqui, né, uma pequena alteração que eu fiz em relação ao título, buscando salientar exatamente essa passagem da colônia à nação, né, e enfatizando o aspecto fiscal e das finanças do Estado brasileiro. Eu recuo um pouquinho, né, porque o período anterior a 1821, de fato, é extremamente importante para a história que eu pretendo contar, né. Bem, papel central, né, a instalação da Corte no Rio de Janeiro constitui o ponto de partida, de fato, o elemento mais importante o início da história, né? E, do ponto de vista financeiro, o item mais importante da pauta de preocupações das autoridades metropolitanas Ângelo, não estamos a ver a sua apresentação. Com a mudança da corte foi exatamente o custo financeiro dessa empreitada, né? Quanto custou isso, né? Em geral, esse tema não é abordado, e a pergunta que eu busquei fazer é quanto custou isso, né? Da mesma forma que a criação do governo geral em 1548 acarretou o custo de construção da cidade de Salvador, custo esse que nós conhecemos, porque restou-nos a contabilidade da construção da capital, também quanto custou instalar uma corte no Rio de Janeiro, né? E, de imediato, o item mais importante de todo o conjunto das despesas eram os gastos com a Casa Real, que representavam cerca de 20% das despesas totais do Brasil. Esse número não é um número que destoa do usual nas outras monarquias europeias. Ângelo, não partilhou a apresentação, não estamos a ver os slides. Só um instante. Não sei. Sim. Aqui. Bom, agora deve estar, não? Agora sim? Não. Deixa ver, talvez. Está a acontecer qualquer coisa. Sim, agora sim. Tá.
Sim, sim. Ah, tá ótimo. Bom, mas foi só essa primeira lâmina em que eu chamo a atenção para o custo financeiro da transferência da corte para o Rio de Janeiro, né? E o custo e a rubrica mais importante, de longe, os gastos com a Casa Real. Como eu disse, não é um percentual que destoe do que ocorria com as demais monarquias europeias. Em primeiro lugar, esses gastos com a Casa Real, e em segundo lugar, as obras, evidentemente, de infraestrutura na capital do vice-rei. Né, transformar o Rio de Janeiro na capital de um rei. Né? Bom, aqui vê-se claramente qual é o impacto fiscal, ou seja, aqui em 1807 nós temos o montante das despesas efetuadas na capitania do Rio de Janeiro, e aqui, o ano seguinte, para o patamar para o qual foram essas despesas. Né? Saímos aqui de 600 a 620 contos de réis para mais de 2.100 contos de réis. Então, é um valor muito elevado e não vai parar de subir. Bom, obviamente, com base nesse desafio, quer dizer, esse gráfico representa, antes de mais nada, um desafio, né, de onde extrair os recursos para fazer frente a essas despesas. Então, de imediato, a coroa lança a mão de algumas medidas, as mais importantes das quais foram o redirecionamento das remessas líquidas das capitanias até então enviadas a Lisboa para o Rio de Janeiro. Isso era uma prática corrente, toda a sobra da arrecadação tributária que antes era destinada a Lisboa passou agora a ser destinada ao Rio de Janeiro. A instituição do erário régio, né, que passou a desempenhar o papel de centralizar as operações contábeis da Real Fazenda. Na verdade, ele não fez isso, ele não, de imediato, esse processo não se iniciou, mas de algum constitui uma sinalização do processo que vai se concretizar nos anos seguintes. Criação de novos tributos, a décima urbana, as cisas, os direitos de 24% a 16% nas alfândegas, né, uma espécie de... tentando aqui transferir também para o Brasil uma prática que já ocorria em Lisboa. O recurso aos empréstimos do Banco do Brasil para financiar os gastos do Estado, esse sim é um elemento central. O Banco do Brasil desempenhou um papel fundamental no financiamento dos gastos do Estado. E um recurso que em 2, 3 anos foi realmente muito importante, que é a permuta do ouro-em-pó, o ouro-em-pó de garimpo, que circulava em Minas Gerais como moeda, né, por bilhetes, moedas de prata, ouro e de cobre. Ou seja, a partir desse momento, 1809, não se podia mais comprar e vender nada em Minas Gerais com ouro em pó, que era a moeda usual. Aqui se vê claramente o impacto dessa medida. De fato, ela desempenha um papel importante, né? A permuta desse ouro em pó representa um ganho efetivo nos primeiros anos, mas o que se verifica é um esgotamento desse recurso, porque este ouro em pó era, na verdade, uma poupança. O que nós assistimos é uma espécie, se pudermos dizer assim, um desentesouramento em ouro em pó na capitania de Minas Gerais. Uma outra medida, essa sim, está na origem de uma transformação. Bom, esse é o argumento central. Esta medida está na origem da aceleração, né, do processo de transformação da estrutura financeira e da estrutura fiscal do Estado brasileiro, que é o recurso aos empréstimos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tornou-se o principal financiador do Estado. O Estado brasileiro passou a recorrer a ele de forma crescente, e eu faço notar aqui 2 momentos importantes, né? Aqui em 1818 a 1821, por conta de gastos mais ativos com infraestrutura, mas especialmente a partir de entre 1824 a 1827, em razão das despesas com a Guerra Cisplatina, a guerra no sul do Brasil, que também vai resultar no primeiro empréstimo externo brasileiro. Então, também aqui a guerra, aquilo que nos faltou no processo de independência, que foi
constante nos países hispano-americanos, que foi a Guerra de Independência. Então, se essa Guerra de Independência nos faltou neste momento, ela vai ser muito importante a partir de 1825 a 1826, no sul do Brasil. Não é uma guerra de independência, é de outra natureza, mas, de qualquer maneira, o papel que ela vai desempenhar aproxima-nos muito do que ocorre no mundo hispano-americano. Pois bem, a relação dessas questões financeiras com a política, né? A independência política e as finanças desse novo Estado. Eu penso aqui que o aspecto mais importante que eu gostaria de realçar é que são as novas regras de legitimação da autoridade política, né? A partir de 1821, o Estado jurisdicional não tem mais elementos, ou não apresenta mais os elementos de legitimidade do passado. E aí, uma palavra, ou uma expressão que vai se tornar recorrente nos debates dos anos, especialmente dos anos 1820 e 1830, é governo representativo, né? É curioso porque o governo representativo é a expressão associada ou colocada em confronto com absolutismo. Absolutismo é a palavra que os militantes políticos desse momento usam para se referir ao antigo regime. E o que eles estão propondo, né, a nova política, a nova forma de exercitar a política, é por eles nomeada governo representativo. O problema é que, no caso brasileiro, se tratam de novas regras para os mesmos fundamentos de legitimidade política, e não constitui, na verdade, antes de tudo, um reforço e não a transformação dos fundamentos da autoridade política. Isso porque os mesmos grupos sociais colonial tiveram controle de decisões nas áreas sob sua autoridade, tiveram suas posições explicitadas pelas novas regras. Ou seja, a novidade a partir do 7 de setembro de 1822, isso é a data da declaração da independência, estava em que as decisões passaram a ser tomadas não mais por autoridades residentes na outra margem do Atlântico, mas exclusivamente pelos grupos sociais capazes de impor seus interesses. Ou seja, não havia mais intermediação. Então, aqui o governo representativo, o representativo na perspectiva desse grupo político que assume o Estado brasileiro, é exatamente por isso eles representam e não mais recorrem a intermediários na representação dos seus interesses. Ou seja, são novas regras com os jogadores de sempre, né? Nós vamos encontrar os mesmos grupos familiares que detiveram ou que detinham o poder econômico e, em grande parte, político no Brasil no período colonial, mantém-se no século seguinte. Aqui, um elemento fundamental, uma consequência desse processo, é a deterioração das contas públicas e do meio circulante, né? Um terceiro recurso que é posterior àquele período que eu mencionei, quer dizer, após o recurso a esses 5 elementos aqui, né, ou seja, após o período de 1821, um último recurso a que o Estado vai lançar mão é a emissão acelerada e intensa de moedas de cobre, né, que também foi muito comum no México. O México também fez uso de da cunhagem de moedas de cobre. Isso significava que os pagamentos passaram a ser feitos com uma quantidade muito grande de moedas, e a consequência disso foi a falsificação dessas moedas, né? O Brasil assistiu a um processo de falsificação sem igual. O cálculo que se fazia à época era de um total de 20% de moedas de cobre falsificadas. Então, as pessoas recusavam-se a receber moedas de cobre, ou então os preços começaram a ter os efeitos com a cobrança de ágio. O Banco do Brasil esgota sua capacidade de financiamento. A partir de 1829, os bilhetes do Banco do Brasil não mais são encontrados com o valor de face do passado, ou melhor, eu até podia aceitar pagamentos em cédula
do Banco do Brasil, mas era colocado um ágio muito acentuado sobre eles, porque não havia mais credibilidade alguma de que esses bilhetes pudessem ser algum dia resgatados, né? A dívida que o Estado tinha com o Brasil, que foi tornada dívida nacional em 1827, dívida nacional, ou seja, a dívida do Banco do Brasil foi estatizada, foi assumida pelo Estado brasileiro. Ninguém aceitava, ninguém acreditava mais no resgate desses bilhetes, porque só a dívida representava o dobro da arrecadação total do Estado, né? E um efeito fulminante de tudo isso é a deterioração da moeda. O R$1.000, que ao longo de todo o século XVIII desfrutou de uma posição invejável em relação a outras moedas, em particular a libra esterlina, o R$1.000 era buscado com ágio, inclusive nos mercados de Londres, por conta da qualidade da moeda de ouro portuguesa, perde de forma muito acelerada o seu valor, e de modo que, no momento em que, observem, se dá o esgotamento dessas medidas, aqui o ano de 1829 é o ano em que o alarme soa, o R$1.000 chega ao seu patamar mais baixo, né? Então mantém-se numa depressão muito forte entre 1829 e 1831. Então nós temos que, quer dizer, o ano de 1831 é, sem dúvida alguma, o ponto de inflexão o ano de 1829 constitui o ponto de inflexão da tomada de decisões acerca das soluções a serem buscadas para esse Estado, que apresenta uma absoluta incapacidade para fazer frente ao déficit crescente, né? Então, isso supôs uma elevação da consciência dos tomadores de decisão sobre os problemas estruturais do Estado e foi, de fato, o elemento catalisador dos debates na Assembleia Geral. É a partir de 29 que as soluções começam a ser buscadas, soluções efetivamente novo Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro que vai ser forjado a partir de 1829, 1830, em grande medida é o que vai perdurar até 1888, ou seja, a estrutura fiscal, do ponto de vista fiscal, é esta estrutura que o Estado brasileiro vai assumir a partir de 1830. Então, algumas não são muitas medidas, mas são medidas profundas. Em primeiro lugar, a reorganização do Tesouro Público Nacional, né? A substituição do erário régio por um Tesouro Público Nacional. É uma proposta que foi apresentada em julho de 1830, e a proposta apresentada em julho de 1830, ela é aprovada mais de um ano depois, mas é a mesma proposta. É bom lembrar que entre 1830 e 1831 tem um evento importante que, enfim, altera um pouco a cronologia, que é a abdicação ao trono de Dom Pedro I. E a abdicação é também o catalisador dessas mudanças, mas essas mudanças não têm a ver diretamente com o processo de abdicação, elas são anteriores, por isso eu estou realçando aqui a data das propostas que foram apresentadas, que foram aprovadas na íntegra, numa alteração talvez de vírgulas, né? Em segundo lugar, a redução das forças militares e navais, né? Chegou-se à conclusão de que não havia guerras externas a serem travadas pelo Brasil, daí a absoluta falta de necessidade ou inutilidade, perdão, de um exército e de uma marinha numerosas. Então, o exército ficou limitado a 12 mil homens, entre soldados e oficiais, uma queda de 50% dos números anteriores. Mas havia uma guerra interna a ser travada por conta do escravismo, havia uma necessidade de manter uma milícia, a chamada milícia cidadã, a Guarda Civil, que na verdade copia quase ipsis verbis o texto de criação da Guarda Nacional Francesa. A proposta foi apresentada também em 1830 e aprovada no ano seguinte. Essa guarda, que não custava um centavo aos cofres do Estado, porque eram os próprios cidadãos, como o nome está dizendo, que se incumbiam de obter o armamento, o fardamento, etc.,
de imediato representou um efetivo de 200 mil homens. Então, nas rubricas do Estado não aparece um único centavo gasto com Guarda Nacional. Por vezes, Vamos acabar. Já encerro. Okay. E a simplificação do sistema tributário nacional é um processo que vai continuar, e isso tudo resulta na capacidade do Estado em manter empréstimos externos e internos como fonte adicional de recursos para fazer frente a déficits. O resultado disso pode ser aqui com o aumento da capacidade do Estado em tomar empréstimos públicos. Então, aqui nós vemos claramente que a tomada, a compra de títulos da dívida pública nos anos seguintes só faz aumentar, tornando-se assim um elemento fundamental de sustentação do Estado. É isto. Ok, muito obrigado, Ângelo. Vamos agora passar então à apresentação seguinte, que é do José Manuel Lopes Cordeiro, é o relatório Fernandes Tomás, fevereiro de 1821, revisitado. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas e o moderador e agradecer também o convite, para além de felicitar a organização por este evento, que não sei se este sentimento é comum, mas aqui em Portugal, eu, pelo menos em particular, e também alguns amigos, estamos a experimentar uma sensação um tanto quanto estranha, que tem a ver com a falta do empenho das instituições da República na celebração do bicentenário. Como já aqui foi dito, e eu estou inteiramente de acordo, e acho que é uma excelente observação, a Revolução de 1820 representou uma ruptura institucional e política de grande importância, e de facto, quanto mais não seja pelo que veio a seguir e por ter estado na fundação, ainda que não de imediato, porque houve uma interrupção e a Guerra Civil, mas ao fim e ao cabo lançou os fundamentos do que é o regime constitucional que nós temos hoje em dia. E essa importância, de facto, podia-se traduzir muito claramente nas comemorações que esta efeméride tem, mas na realidade nós vemos um programa um pouco exíguo, nomeadamente, como referi, das principais instituições da República, não obstante existirem alguns programas interessantes, como foi o da Câmara do Porto, que só não se concretizou na sua plenitude devido à pandemia, que obrigou à suspensão de grande parte das iniciativas, e também de outras entidades, como a própria Câmara da Figueira da Foz, a Câmara de Torres Novas, o Gabinete de Estudos Oliciponenses de Lisboa, e também o arquivo da Assembleia da República, que online tem publicado alguns documentos interessantes. Mas, de uma maneira geral, acho que há uma certa alinhamento da importância e do significado desta efeméride, e por isso, uma vez mais, queria felicitar a organização pela organização deste webinário. Bom, como foi referido, eu vou falar um pouco sobre um documento que me parece extremamente importante, e que não é um documento desconhecido, é um documento que já foi abordado e por vários historiadores no passado, embora talvez precisasse de uma abordagem mais aprofundada, nomeadamente nas relações que ele tem, digamos assim, com o discurso do próprio Fernandes Tomás, que tem uma obra que dispersa em jornais e que provavelmente precisaria de uma leitura exaustiva para podermos fixar o seu pensamento em relação a alguns aspectos que transparecem neste relatório que ele apresentou, e portanto a minha comunicação vai se centrar um tanto quanto distante, ou melhor, é distinta das que me precederam, talvez seja menos económica no sentido estrito do termo, muito centrada num facto histórico, num documento,
muito datada, porque o documento foi apresentado durante 2 ou 3 sessões do Congresso, e de qualquer das maneiras não deixa de ser interessante e revela até alguns aspectos que, surpreendentemente, têm alguma atualidade. Bom, entrando diretamente no assunto, houve a Resolução 1920, enfim, depois de todas aquelas vicissitudes, até a adesão de Lisboa e a constituição do primeiro governo, um dos grandes objetivos foi organizar eleições para as Cortes Constituintes, que foram realizadas no final do ano de 1820, e em 26 de janeiro de 1821 as Cortes, portanto, inauguram-se as Cortes, não é? E não deixa de ser significativo que poucas sessões a seguir, as sessões de 3 e 5 de janeiro, de fevereiro de 1821, portanto, pouquíssimo tempo depois da abertura das Cortes, tenha havido a preocupação por parte de Francisco Tomás, que era uma personalidade eminente, portanto, de todo este processo, de apresentar um relatório sobre o Estado e a administração do reino. Um relatório também circunscrito. Ele começa no período da formação do governo que resulta, portanto, da fusão das duas juntas, da do Porto e da junta provisória que, entretanto, se tinha criado em Lisboa depois dos acontecimentos de 15 de setembro, e portanto, cria-se esse governo cujas funções começam a exercer-se a partir de 1 de outubro, e o relatório aborda precisamente o período que vai de 1 de outubro de 1820 até a instalação da regência em 30 de janeiro de 1821. Portanto, é um período curto, mas é um período importante, sem dúvida nenhuma, não é? E portanto, eu procuro recuperar um pouco este documento que não está propriamente esquecido, mas não tem, na minha opinião, sido muito, ou melhor, abordado de uma forma mais sistemática. Eu também não o vou fazer aqui, farei isso depois no texto, vou apresentar aqui apenas 3 ou 4 tópicos com ele relacionados que me parecem mais importantes. Bom, um dos primeiros aspectos que ressalta deste documento, e que não deixa de ser também significativo, é que, de imediato, ele suscitou a atenção internacional, nomeadamente a Grã-Bretanha, e passado pouco tempo ele estava a ser traduzido e publicado, impresso, na Grã-Bretanha. Portanto, há uma versão em inglês, pouco depois da sua edição também feita em Portugal, em Lisboa, e, enfim, isto não é feito por acaso, como é óbvio, não é? Portanto, os ingleses, que seguiam muito de perto, e já não era de agora, vinham acompanhando a evolução da situação política em Portugal, perceberam-se da importância e do significado deste relatório e traduziram-no de imediato. Portanto, isto é um aspecto que eu gostaria de sublinhar. Depois, um outro aspecto é que o Francisco Tomás não há dúvida nenhuma que estava numa situação privilegiada para elaborar este documento, porque ele tinha sido desde 1 de outubro a 30 de janeiro de 21, tinha sido Ministro do Reino e da Fazenda, portanto as duas pastas mais importantes, e por isso dispunha de um amplo conhecimento dos assuntos relacionados com a situação económica, e precisamente ele apresentam no momento em que se vai entrar numa nova etapa, não é? Inicia-se uma nova etapa do chamado processo regenerador, e vai colocá-lo, portanto, à disposição dos deputados e da opinião pública. Um outro aspecto que me parece sublinhar neste relatório é que, na realidade, ele representa um embrião de um programa para as medidas legislativas que o Congresso viria a elaborar para os principais setores da atividade económica, agricultura, comércio e indústria. Embora referisse, como vamos ver, a outras áreas de intervenção, nomeadamente as que tenham a ver com a reforma do aparelho judiciário e administrativo e a estrutura senhorial do antigo regime, portanto, que vai ser alvo de imediato de todo um conjunto de medidas. Bom, o primeiro ponto que o Francisco Tomás aborda é a agricultura. A situação da agricultura, que não me parece que seja por acaso.
não é propriamente por ordem alfabética, peço desculpa, ele chama a atenção para a agricultura porque Portugal, como sabemos, não é, era um país fortemente marcado pela ruralidade, não é? A agricultura tinha um peso bastante importante e, portanto, era natural que a análise efetuada desse primazia à agricultura, em relação à qual o Fernandes Tomás reconhecia que não tinha sido possível empreender reformas muito significativas, não é? E, portanto, esta opção que ele faz pela abordar em primeiro lugar a agricultura e as palavras que ele emprega não apenas para caracterizar, mas também para as soluções que apresenta, representam, do meu ponto de vista, tendo em atenção, como sublinhei, as características da economia do país e a importância que a agricultura nele representava, parece-me que ele tem aqui uma atitude compreensível, de certa maneira pragmática, porque era algo que tinha uma importância considerável. Aliás, ele próprio diz, citando, a agricultura, perdão, se não é a única, é uma talvez das mais seguras tábuas em que Portugal pode salvar-se do terrível naufrágio em que lutava já com a morte. E, portanto, ele sublinha, de facto, a importância da agricultura. E aqui introduz uma primeira questão, que provavelmente poderá suscitar alguma polémica, esperemos, que é qual é a razão desta preferência pela agricultura, para além do que eu já disse pelo Fernandes Tomás. Claro que há imediatamente a tentação de dizer que ele está a revelar uma atitude fisiocrata, mas na minha opinião, enfim, não me parece que seja uma postura fisiocrata, mas precisamente, como disse, uma postura pragmática face à realidade existente, aos meios disponíveis e à urgente necessidade de se proceder à reforma da agricultura. E isto também, já vou falar isto num ponto posterior, mas porque o Fernandes Tomás não se limita apenas a falar da agricultura, nem a realçar a importância da agricultura e a dizer que a nossa estava de salvação. Não, ele fala também na indústria, e já vamos ver que ele fala da indústria de uma maneira bastante curiosa, não é? E por outro lado, também não me parece que o Fernandes Tomás defendesse princípios fisiocratas. Aliás, de todos os elementos do Sinédrio, e era reconhecido na época, não é? O Fernandes Tomás era seguramente aquele que tinha uma formação liberal mais sólida, influenciado pelos clássicos do liberalismo económico, o Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Ricardo, etc. E de modo que seria um tanto ou quanto estranho e até contraditório ele abdicar de princípios que lhe eram caros e que, aliás, ele também, por várias... Ele era um homem de princípios, não é? E por várias ocasiões reafirmou com muita veemência até, por exemplo, em relação à necessidade de se manter a independência nacional face às tentativas que os liberais espanhóis tinham de apoiar Portugal na medida em que Portugal aceitasse vir a integrar a Espanha, não é? E ele terminantemente, isto ainda antes da Revolução, recusou, portanto, porque feria um dos seus princípios que ele achava que não se podia tocar, não é? E de modo que não me parece que seja, parece-me que é uma atitude realista, não é? Perante o panorama, perante o estado da agricultura que o país então defrontava, era necessário de facto dar-lhe uma prioridade, portanto, e intervir nessa área. Aliás, nós, de certa maneira, às vezes é arriscado fazer alguns paralelismos, mas meio século depois, precisamente, em 1871, o Antero de Quental, nas causas da decadência dos povos peninsulares, aborda também a situação económica do país, valorizando a necessidade de se resolverem os problemas da agricultura. Enfim, de certa maneira podemos dizer que, para além de detectarmos posturas fisiocratas no discurso económico português, evidentemente, mas não há dúvida nenhuma que estas preocupações me parecem mais ter a ver com a necessidade de uma intervenção política a curto prazo e, pragmaticamente, fazer face aos problemas que afetavam a maioria da população portuguesa. Um segundo ponto que ele aborda neste
deste relatório tem a ver com a situação do comércio, que o Francisco Tomás considerava que era pouco menos do que catastrófico. E não deixa de ser interessante que ele faz as suas afirmações com base nas estatísticas relativas ao comércio de Portugal com as nações estrangeiras, portanto, que são documentos que os historiadores em Portugal e no Brasil conhecem e utilizam, e, portanto, ele diz que tínhamos nos 2 anos, portanto, 1818 e 1819, que antecederam a Revolução Liberal do Porto, apresentava no seu conjunto um déficit de quase 22 milhões e meio de cruzados, portanto, uma verba bastante significativa. Estou a ver que tem que... 2 minutos. Tenho que acelerar. Bom, e então passo diretamente, porque, enfim, tinha aqui mais algumas questões relacionadas com o comércio, nomeadamente a necessidade que ele tinha de se incrementar o comércio interno, resolvendo os problemas do transporte, não é? Dizia que os caminhos públicos estavam num estado péssimo de conservação e que havia que resolver este problema das comunicações internas, não é? E dos transportes, que ele defendia, obviamente, que fossem fáceis e rápidos, e claro que isto tem a ver com a criação do mercado interno, não é? Mas passo diretamente então para o último ponto, que é a análise da situação industrial que transparece no relatório que ele apresenta. E aí ele de facto tem uma abordagem curiosa, porque ele critica um setor da indústria portuguesa, e citando, que ele considera do seguinte modo: as nossas fábricas, que me perdi aqui. Ele fala em certas fábricas que existem no tecido industrial português da época que não eram recomendáveis, não é? E isto é curioso, não é? Porque ele, ao referir-se a estas fábricas que não eram recomendáveis, eram as fábricas que mantinham uma atividade produtiva tradicional, que não incorporava a mecanização nem as novas formas energéticas, como a indústria a vapor, não é? E por isso ele diz que, na realidade, portanto, ele sublinhava a necessidade do país se industrializar, das fábricas se modernizarem, dotando-se de maquinaria, pois caso contrário não valeria a pena continuar a apostar numa indústria artesanal, portanto, como disse, que ele designava genericamente por certas fábricas, o que impossibilitava, portanto, a produção de artigos de maior qualidade e a um custo mais reduzido. Bom, e então, também vou ter que abreviar aqui, peço desculpa, passo para o último ponto, muito sucintamente, que é a necessidade que ele aponta de encarar a situação dos negócios da Fazenda, da dívida pública e dos fundos públicos, assim como na generalidade. Creio que é conhecido, logo a seguir ao 24 de agosto, no Porto, ainda com o governo da Junta do Porto, é criada uma Comissão do Tesouro, nomeadamente para resolver problemas financeiros de curto prazo. E por iniciativa ainda deste governo, que ainda não está unificado, portanto ainda é o governo da Junta do Porto, é muito curioso porque, e ele sublinha estes aspectos, portanto ele refere no seu relatório a importância que a atividade destes organismos, que foram efêmeros, tiveram, portanto, no período imediatamente após a Revolução de 1820, nomeadamente duas instituições, que foi uma comissão para liquidar a dívida pública e uma comissão do Tesouro Público Nacional. O Rodrigo falou que, de facto, é a partir de 1832-33 que se avança nesta área, mas ela já era vislumbrada, portanto, equacionada logo imediatamente a seguir à Revolução de 1820, com a criação desta comissão, que teria
por missão criar, portanto, o Tesouro Público Nacional. E, portanto, termino dizendo, portanto, que este relatório é um relatório muito curioso, que vale a pena explorar, e, portanto, o próprio relatório termina com a necessidade de se realizarem profundas reformas no aparelho judiciário e administrativo, o que é, de certa maneira, uma visão bastante atual em Portugal, e, nomeadamente no aparelho judiciário e também no administrativo, digamos, e isso o soberano Congresso vai realizá-lo, porque de facto vão ser tomadas todo um conjunto de medidas de forma a dotar o Estado com condições e meios necessários para a concretização dos objetivos elencados no relatório. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aos três, ao Rodrigo Domingues, ao Ângelo Carrara e ao José Manuel Lopes Cordeiro. Acho que as pessoas estão livres de colocar perguntas, já temos algumas. Eu realmente posso fazer um bocadinho assim, a sensação geral com que eu fico destas três apresentações muito interessantes é que todas elas, claro, tratam do problema da transição de um tipo de regime político para outro tipo de regime político que, neste caso, no caso da transição do antigo regime para o liberalismo, é também de uma economia para outra, um tipo de economia para outro tipo de economia. Uma das coisas que mais visivelmente me pareceu, no caso das duas primeiras apresentações, é realmente a questão da tensão das legitimidades entre um regime e outro. Isso foi sumarizado, digamos assim, pelo Ângelo na sua apresentação, quando diz a legitimidade do antigo regime deixa de ser, começa a ser muito difícil na sua fase final. Mas o que eu acho ao mesmo tempo interessante é que a legitimidade do liberalismo também tem muita dificuldade, pelo menos em Portugal e no Brasil também, tem muita dificuldade em implantar-se. Portanto, realmente há uma revolução, há uma grande transformação, mas, por exemplo, no domínio das finanças, durante muito tempo os déficits acumularam-se, o que significa que de facto havia não sei se se pode chamar uma questão de legitimidade, mas havia um problema de relação entre aquilo que os contribuintes estavam dispostos a pagar e aquilo que estavam dispostos a receber sob a forma de despesa pública. Portanto, há uma tensão de legitimidade, continua a haver uma tensão de legitimidade durante o liberalismo, não quer dizer que a outra fosse sustentável, mas há uma dificuldade de transição no domínio das finanças, mas isto é verdade também no domínio da própria propriedade, da atividade económica, porque no fundo estavam-se a destruir os privilégios antigos e a construir-se uma nova forma de relação com a propriedade, e foi muito difícil, eu sei por ter estudado um pouco isso, foi muito difícil desmantelar todo aquele aparato jurídico, legal do antigo regime para implantar, digamos, as formas mais convencionais liberais, digamos assim, subsequentes às revoluções liberais. Tudo isso foi extremamente complicado em Portugal, num processo de transição, como o Rodrigo disse, que durou por vezes até ao princípio do século XX, quer dizer que foi um século inteiro ainda a desmantelar aspectos do antigo regime. E julgo que isto também se liga com aquilo que o José Manuel Cordeiro disse, porque no fundo a tal relevância que é dada à agricultura, a reforma da fiscalidade, que é a reforma também dos direitos de propriedade e dos direitos de tributação, é a reforma da agricultura. Por isso o Mouzinho da Silveira também era assim que via as duas coisas combinadas, não é? E a economia portuguesa era a agricultura naquela altura, não havia, podia-se pensar em industrializar, seria talvez uma ideia, mas se queria reformar a economia portuguesa tinha de se pensar na agricultura. Pronto, eu julgo que é um pouco, fica um pouco este o espírito geral destas apresentações. Não sei se depois os palestrantes querem fazer algum comentário sobre aquilo que eu disse. Eu tenho algumas
questões diretas, uma para o Ângelo Carrara, que vem do Joaquim Fagundes. Ele pergunta como ficou a arrematação dos dízimos a partir do século XIX. Alguma mudança? Houve o que parece muita corrupção entre as autoridades e alguns comerciantes? Bem, com relação aos dízimos, são extintos em 1831. 30-31. Na verdade, há uma nova estrutura de arrecadação, uma nova pauta de rubricas a partir de 1831, ela é consolidada em 31, e os dízimos desaparecem como um tributo cobrado no território brasileiro. Obviamente que as mudanças vão depender também em parte das capitanias, né? O fato concreto é que o Estado brasileiro assume os tributos mais importantes do ponto de vista da arrecadação, deixando os estados livres, as províncias os dízimos eles acabam. Mas outras províncias, por exemplo, vão manter tributos com este nome. É o caso da Bahia, é o caso do Piauí, mesmo que não fossem com a mesma natureza do tributo cobrado no período colonial, né? Com relação à corrupção, eu não saberia dizer se houve houve corrupção entre autoridades e alguns comerciantes, né? Esse é um tema, inclusive, para o qual nós temos uma historiografia importante para o período colonial, mas eu confesso que para o século XIX não conheço número suficiente de trabalhos para avançar alguma coisa, né? Ok, muito obrigado. Acho que temos outra pergunta para o Ângelo, da Andrea Slemian, e está escrita aí, mas que basicamente é a seguinte: qual o papel da arrecadação das províncias nesta cronologia que nos apresenta? Como é sabido, no primeiro reinado não chegam recursos provinciais à corte e a criação do Tesouro Nacional em 1831 implementa novas instituições para isso. Como afirmar assim que não há grande mudança na estrutura de arrecadação desde 1808? O que puder comentar, agradeço. Obrigado. Eu posso compartilhar a tela? Nós estamos a ver... sim, acho que sim, não sei. Não sou eu responsável técnico por isso, mas julgo que sim, que se partilhar... Vamos ver. Porque, se for possível, eu quero chamar a atenção para o seguinte. O que eu gostaria de enfatizar, antes de mais nada, é que entre 1808 e 1831, o que nós temos é uma estrutura fiscal e um sistema de escrituração contábil idêntico do período colonial. Melhor, é o mesmo sistema de escrituração contábil do período colonial. Não houve qualquer mudança a esse respeito. Ou seja, as rubricas são as mesmas, o sistema de escrituração é o mesmo estabelecido com a criação do erário régio em 1761 e colocado em prática no Brasil a partir de 1772. Então, até 1831, se nós formos aos livros de contabilidade, eles têm o mesmo formato, eles são da mesma natureza. Com relação então, de fato, a partir de 1831, nós assistimos a uma transformação completa, não apenas na estrutura das receitas fiscais, como também no sistema de escrituração contábil, né? É uma nova linguagem contábil que é adotada a partir de 1831. Com relação as chamadas sobras, aqui são capitanias ainda, porque estão no período de 1809 a 1821, né, e depois províncias, de fato constituem uma rubrica em determinados momentos muito importante, né, entre 1809, aqui temos os valores, né, são valores extremamente significativos quando tomamos aqui, quando levamos em conta o valor total, se mantém muito elevados,
não é? E isto até o período seguinte. Aqui nós podemos ver, para o período de 1810 a 1821, o peso de cada província, de cada capitania. Bahia, Maranhão e Pernambuco, de longe, as que ingressavam com maior volume de recursos. Curiosamente, Minas Gerais, que sempre havia sido uma capitania considerada joia da coroa do ponto de vista das remessas líquidas durante o século XVIII, tem uma participação pífia nesse momento. Pois bem, e no período posterior, só um instante aqui, estas sobras da fazenda, a partir de 1820, elas, obviamente, vão apresentar um declínio por conta do ingresso de outras rubricas fiscais, né? E, em particular, rubricas extraordinárias, como as operações com moeda, emissão do Banco do Brasil e emissão de moedas de cobre. Não, essas são efetivamente muito importantes. As sobras continuam a ser cobradas, ou continuam a chegar em quantidades decrescentes até 1829, e a partir de 1829 elas desaparecem completamente da contabilidade, porque uma nova... Parece que perdemos a ligação com o Ângelo. Perdemos a ligação com o Ângelo. Temporariamente. As pessoas. Acho que temporariamente perdemos o Ângelo, mas daqui a pouco, se calhar, ele regressa. Ok, eu por acaso não sei se ele está a regressar. Tenho uma pergunta para ti, Rodrigo, talvez aproveitando a ausência do Ângelo, que é colocada pela Fernanda Figueiredo. Se poderias falar, por favor, se poderias fazer um panorama sobre o financiamento dos tribunais régios no Estado Liberal. Podes fazer isso. Isto é... Deixa eu ver se eu consigo dizer qualquer coisa. Primeiro, agradecer a pergunta da Fernanda, mas dizer a ela, assim, com toda a franqueza, com toda honestidade, dessa transição logo a seguir a Revolução Liberal do Porto, é que existe, em termos já de uma tradição do peso dos tribunais, era uma coisa, não é, dispendiosa, mas nesse caso do Estado Liberal, eu confesso que eu não faço, eu não tenho Está muito mal a ligação, Rodrigo. Agora parou. Bem, então aproveito que agora o Rodrigo está offline para continuar com o Ângelo, aqui mais para o Ângelo. E acho que temos que o The Show Must Go On, não é? Aquele princípio. E então há uma pergunta que é colocada pelo Iago, que é, Ângelo, sobre o papel das câmaras na fiscalidade durante o período de transição com a lei de 1828, que dá novas atribuições a essas instituições. Se pode comentar, então, Ângelo. Na realidade, aqui é um outro ponto para o qual nós não temos uma historiografia muito robusta, para usar um eufemismo. Nós não temos realmente trabalhos que tenham se debruçado sobre fiscalidades municipais. E um dos motivos, talvez o grande motivo, seja a multiplicidade de câmaras, né, e a exiguidade dessa documentação. A documentação fiscal camarária sofreu muito mais do que a documentação das províncias e mesmo a documentação do Estado brasileiro. Então, esse é o primeiro problema, né, o acesso às fontes. Mas, por outro lado, o que nós podemos observar é que, pelo menos para aquelas câmaras
para as quais nós dispomos de dados, é que não há uma alteração significativa do ponto de vista tanto da arrecadação quanto das despesas. A diferença que, de fato, ocorre é uma melhor sistematização, ou seja, nós contamos com uma comunicação melhor das câmaras com a presidência da província e com as assembleias provinciais, e por isso, e talvez por esse meio, né, a documentação das assembleias provinciais nos permitem acessar informações que não existem mais nas câmaras. Mas do ponto de vista da arrecadação, não se observa uma alteração significativa. Há, sim, trabalhos mais numerosos para a segunda metade do século XIX que mostram uma evidente melhora nas contas públicas dos municípios, especialmente a partir da década de 1850, 60, né, principalmente nas cidades que começam a aumentar a sua importância econômica, né? Mas, no geral, não se observa uma transformação muito significativa. A transformação mais significativa, sem dúvida alguma, virá com a República. É só a partir de 1892 que, de fato, as câmaras vão ter um protagonismo maior. É o que eu poderia dizer, na ausência dessa historiografia voltada mais para a primeira metade do século XIX, né? Rodrigo, não sei se queres retomar, porque não se ouviu nada da tua resposta, e, portanto, se quiseres retomar... Eu tive até que trocar aqui de meio tecnológico, troquei de computador aqui rapidamente. Agradecer a pergunta da Fernanda, mas dizer para ela que eu comecei a responder que, na verdade, eu não tenho grande investigação feita nessa parte do financiamento dos tribunais. A gente sabe que, por tradição, os tribunais são, digamos assim, são uma parte dispendiosa das finanças do Estado. Só que este momento é um momento muito particular, não é? Esse momento de transição da Revolução Liberal do Porto é um momento muito particular, por conta de sobretudo por conta de toda a legislação que vai se alterar, novas instituições surgindo, a questão, por exemplo, da Revolução, que praticamente vai emendar com o processo de guerra civil, não é? E isso tudo para resumir que tem uma série de complicadores nessa questão toda do funcionamento dos tribunais e no custo desse funcionamento desses tribunais. Mas acho que talvez até o professor Cordeiro, até o doutor Cordeiro, se calhar, tem um conhecimento melhor do que eu para dizer sobre essa questão do custo desses tribunais, do panorama do funcionamento desses tribunais nesse momento, né? Não. Na verdade, essa é uma muito boa pergunta que a Fernanda me fez aqui agora. Muito boa pergunta mesmo. Até gostava de aprofundar mais nas leituras. Eu julgo que até haverá uma alteração da natureza dos tribunais, quer dizer, os tribunais passarão, o sistema judicial também terá tido sofrido uma alteração muito grande na passagem de um regime para o outro, e até a sua legitimidade, mais uma vez, também será diferente, mas eu não me peço, eu também não sei nada sobre isso. Agora que é um momento de alteração completa do quadro estrutural, até mesmo do enquadramento legal de uma série de coisas, de uma série de questões, até mesmo no trabalho, no teu artigo da análise social, né, é um momento de reenquadramento legal de uma série de questões, né, da propriedade privada, da abolição das prerrogativas aristocráticas. Então, tem uma série de condicionantes que torna ainda mais complicado tentar dimensionar esse custo, não é? Ou aferir esse custo. É lógico que talvez, eu imagino que até seja até mais execuível de tentar medir, aferir esse custo do funcionamento desses tribunais nesse momento, por uma facilidade maior até de fontes, imagino eu, para poder tentar ver esses custos. Mas é uma investigação que, por exemplo, eu imagino que ainda estará por se fazer.
Eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho assim sobre o funcional, essa dinâmica e custos desses tribunais nesse momento de crise em Portugal, né? Obrigado, Rodrigo. Para o José Manuel Lopes Cordeiro, talvez uma pergunta que eu faça é se vê alguma identidade no tipo de soluções que é proposta no relatório do Fernandes Tomás com aquilo que depois mais tarde o Mouzinho da Silveira vem a propor. Há algum tipo de semelhança nas soluções que estão propostas, na abordagem que é feita da economia portuguesa? Não sei se consegue, porque seria interessante que estabelecer uma ligação entre as duas revoluções, no fundo há duas revoluções, não é? Há a de 1820 e depois há mais tarde a do fim da Guerra Civil, que essa é que é mais duradoura, não é? Não sei se consegue. Não consigo fazer com o pormenor que provavelmente a resposta exigiria. O relatório do Fernandes Tomás faz uma panorâmica da situação económica e aponta algumas soluções, mas tudo no domínio da generalidade, até porque ele não é muito extenso, é um relatório contido, ele faz uma síntese da situação do país e aponta algumas prioridades que iriam servir para o trabalho dos deputados nos meses seguintes, não é? Aponta algumas necessidades urgentes e faz algumas considerações. Ele não entra muito. As soluções que ele propõe ele aponta mais soluções do que elaborar soluções concretas para a resolução de problemas, nestes três principais setores da atividade económica, não é? Mas é uma boa questão, de facto, e talvez merecesse com certeza uma abordagem comparativa, não é? É isso, no fundamental, não é? Ok, obrigado. Eu também tinha uma questão, curiosidade minha para o professor Ângelo Carrara, que é o Banco do Brasil era o quê? Era um banco comercial com privilégios de emissão? Que tipo de banco é que era? Não se ouve. Microfone. Foi criado como banco de depósito. Isto é, você levava o que você tivesse de ouro e prata, lá depositava e retirava o valor desse metal precioso em cédulas, né? Então, isso se prestava, obviamente, para as transações mais volumosas, né? Mas, como eu busquei mostrar, a partir de um determinado momento, ele começou a emitir cédulas sem lastro. Uhum. E é essa alteração que vai produzir, em poucos anos, a deterioração completa da sua função. E, curiosamente, isso está na origem da formação da moeda nacional. Né? Não é o momento que não tinha privilégios de emissão no país ou em alguma parte do país? Concentrado no Rio de Janeiro. A maior concentração se dava no Rio de Janeiro. Na verdade, ele se prestava muito mais às transações do Porto do Rio de Janeiro. E essa foi ser um sucedâneo aos antigos bilhetes da alfândega, que eram usuais em Portugal, né? Então, era um banco de emissão nesse aspecto, mas que cumpriu esse papel, mas essa seria uma outra história muito interessante, como um banco que gera a maior parte da dívida pública brasileira está na origem da formação do papel moeda brasileiro, que começou, teve início em 1833, o Brasil já tinha o papel moeda em 1833, sem qualquer lastro, e sendo perfeitamente aceito pela população sem qualquer problema, né? Mas isso é uma outra história. Pois, sim, é outra história, é uma história interessante, mas em Portugal também não é muito diferente. Mas eu tenho aqui mais uma pergunta que vem do Joaquim Fagundes para o professor Carrara. Ele diz, para São Paulo temos as fontes chamadas tombamento dos bens rústicos. Saberia dizer se tem algo a ver com a taxação das propriedades? Não, que eu saiba, não.
realmente que eu saiba, não, porque em momento algum as propriedades foram objeto de qualquer tipo de tributação. Isso, inclusive, parece ser um ponto, uma questão, um tabu. Né? Não se discute qualquer forma de taxação sobre, ou melhor, a taxação sobre a propriedade, inclusive sobre a propriedade escrava, porque o tributo que se cobrava sobre escravos até 1830 desaparece. Né? Então, de forma alguma, as propriedades, a propriedade propriamente dita não sofre tributação, a propriedade. O que há é o tributo cobrado sobre compra e venda de propriedades, são as CISAs, né? Essas CISAs é que, de fato, passam a existir, mas sobre propriamente a propriedade, não. Eu penso que, no caso do tombamento dos bens rústicos que são característicos de São Paulo, é uma fonte fantástica, temos também em Minas Gerais alguns documentos semelhantes. Isso tem muito a ver com a possibilidade dos chamados tributos voluntários, né? Como se diz, arrecadação voluntária, penso eu, porque em Minas Gerais, pelo menos, isso ocorre em 1803, 1804, retorna depois em 1817, 1818, 19, e parece-me que isso tem muito a ver com uma tomada de pulso econômico, mais com uma tomada de pulso, verificar a efetiva capacidade econômica das diversas freguesias, né, das diversas paróquias, porque é uma documentação, no caso de Minas Gerais, existente para uma maior parte de todas as freguesias, né, todas elas foram recenseadas, em especial em 1831, tem uma grande significação isso, né? 1831 ser o ano em que toda a província, no caso de Minas Gerais, passa por esse recenseamento. Daí nós contamos com fontes demográficas de elevadíssima qualidade. Nós não só sabemos quem são as pessoas, nome, sobrenome, mas também quantos escravos, a idade, a ocupação, e algumas delas, inclusive, informando o que plantam, como no caso dos bens rústicos de São Paulo. Eu não sei se não se estará aqui a sentir aquele fenómeno que o José Manuel identificou há pouco, do pouco interesse, que eu também não percebo que a Revolução Liberal está a ter aqui em Portugal em termos de opinião pública, de muito pouco falado, muito pouco discutido, mas a verdade é que as perguntas que vêm são quase todas para o Brasil, portanto há aqui um enviesamento em relação ao Ângelo Carrara, muitas perguntas para ele, talvez a maior parte da assistência seja brasileira, e eu vou colocar mais uma pergunta ao Ângelo, do Eduardo Ramos, e que é: sabe-se que a grande emissão de papel moeda foi uma causa advogada pelos deputados para decretar falência do primeiro Banco do Brasil. Contudo, não caberia uma ponderação de quanto esse argumento dava pela oposição dos deputados à política económica do Executivo e Imperador? Não sei se consegui perceber a pergunta. É um pouco longa. Bem... Eu vou tentar partir em bocados. Foi o papel moeda. Está aqui escrita, não é? Uhum. Na verdade, o problema não é a grande emissão de papel moeda. O problema não é a emissão. O problema é que, a partir de um determinado momento, esse papel moeda não tinha valor na circulação econômica. Ele não valia. Né? Então, isso representava para o Estado um problema monumental, porque aparecia na contabilidade, era uma rubrica da contabilidade, dívida com o Banco do Brasil, em algum momento, porque essa dívida foi assumida pelo Estado, então o Estado se comprometeu a pagar esta dívida, mas ele não tinha capacidade para fazê-lo. Então o problema não foi propriamente a emissão, a grande emissão, mas uma emissão descontrolada, uma emissão sem capacidade, sem lastro. Né? Então, a partir de um determinado momento, ficou claro, não é possível mais essa situação se sustentar, e foi decretada a falência do banco. Ele foi, a partir desse momento de decretação da falência, ele foi proibido de emitir. E é esse o momento que dá-se início
ao processo de aceleração da busca de soluções, não é? E eu não consigo... Então, o argumento de contra a política econômica, pelo menos nessa documentação, nos debates da Câmara, todo mundo, enfim, lamenta essa situação catastrófica do banco, mas penso eu que os principais interessados são os comerciantes, porque são eles os grandes possuidores dos papéis. E há um grupo que lucra muito com o pagamento dessas letras, porque toda essa dívida foi paga, né? Não sei se respondo, mas, de qualquer maneira, esse é um capítulo especialíssimo. Agora, eu, propriamente, tenho dentro dessa observação que você fez, Luciano, com relação ao maior direcionamento das perguntas para o Brasil, o que eu realmente sinto falta, pelo menos na nossa historiografia, é de uma história comparada entre Brasil e Portugal, exatamente nesse momento. Porque nós estamos aqui a falar de Tesouro Nacional, Tesouro Público, e as datas coincidem. Quer dizer, obviamente, antes de ler os franceses, antes de ler os ingleses, os norte-americanos, os nossos políticos estão lendo o que está se passando do outro lado do Atlântico, na própria língua. Né? Quais são as soluções que estão sendo... Obviamente que aí temos um problema, que o imperador, o rei que assume o governo em Portugal, não é bem quisto, pelo menos os grupos dirigentes do Brasil não o tratam como tal, né? Mas seja como for, nós temos aí estruturas políticas dos dois lados do Atlântico que, enfim, devem manter algum tipo de diálogo que nós, nesse campo fiscal, que mereceria uma atenção maior, como no caso do Mouzinho, por exemplo. Não, e até há reformadores, digamos assim, pré-liberais, como o Rodrigo de Sousa Coutinho, que são importantes dos dois lados e que, portanto, terão... Dos dois lados, exato. É relevante dos dois lados. Parece que nos estão a colocar pressão da organização para terminar a sessão, uma vez que já ultrapassámos até da hora inicialmente programada, que era às 6h30. 6h30 aqui de Lisboa, peço desculpa estar a usar ser eurocêntrico, não é, mas não sei bem qual é a diferença horária para aí. De qualquer maneira, vamos terminar a sessão. Eu agradeço imenso a todos, eu acho que foi muito interessante. E acho que este apelo do Ângelo para exercícios comparados nestas revoluções liberais do outro lado do Atlântico, acho que é mesmo muito interessante, porque até acho que significam coisas diferentes, apesar de ser a mesma coisa, eu acho que serão processos diferentes. Mas agradeço imenso a todos e até à próxima. Ok. Até à próxima. Até a próxima.